Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Dos vales brilhantes e verdejantes da grandiosa Osasco, ao lado de formosos pombos e ilustradores, nasce a incrível ilustradora Priwi, que hoje nos proporcionou uma conversa maravilhosa e muito rica sobre a arte, a vida e tudo mais. Eu gostei muito de conversar com a Pri, não foi a primeira vez que ela participou também do episódio do Bate-Papo Ilustrado, foi uma conversa maravilhosa daquela vez, foi uma conversa maravilhosa também desta vez. A gente pôde focar mais na história dela, na percepção dela em relação às coisas da vida. Ela é uma pessoa muito tranquila, eu senti, isso é muito bonito, ela é uma pessoa que leva a vida com leveza, assim, é isso que fica pra mim, assim, além de ser uma pessoa muito engraçada e muito divertida. Então eu espero que você goste dessa nossa conversa. Eu sou o Henrique Lira e este é o Iconicast. É o seguinte, se a pessoa ela tá 100%, eu nem chamo pro cast, entendeu? Porque o episódio fica chato. Com certeza. Não tem conflito. E aí, como tá a vida? Não, tudo bem, tudo ótimo. Ah, eu sou também. Ah, que legal. Sem problemas. Bom, obrigado, a gente recebeu a Pri, né? Acabou. Exatamente. Sabe quando você viaja e dá tudo certo, aí você chega em casa, pergunta como foi a viagem e você fala, foi ótima. E acabou, é isso. É, faz sentido. Não é? Mas vamos aí. Mas se você foi roubado, e a casa que você tinha fechado, na verdade, você não conseguiu e você dormiu na rua, você já tem uma ideia de quadrinho já aí, ó. Pois é. Sacou? Sem conflitos, muito melhor, sem né? cinema. Olha, toda a indústria cinematográfica estaria falida. Não é? E é engraçado que a gente busca a vida inteira a gente se livrar desses conflitos, né? Mas eu fico imaginando, tá, se a gente resolver tudo, o que acontece? A gente vai ficar o quê? Entediado olhando pro teto? Podia ter menos problemas, né? A gente não vai entrar no mérito Brasil, né? A gente vai pensar microcosmos. Vamos pensar nisso dentro de um microcosmos. É, muito bem. Não, com certeza, né? Mas desde que o mundo é mundo pelo que a gente conhece, acho que a gente tá bem melhor do que alguns séculos atrás, você não acha, não? Com certeza, eu consigo andar na rua. Pelo menos a gente não é morto na rua. É, exatamente. Eu não tenho 12 filhos, no mínimo, tô feliz. Super lucro. Você pode sair de casa e você tem direito a voto, né? Eu posso sair de casa, tá, eu sou abordada ainda, enche o saco, mas pelo menos eu posso reclamar, entendeu? Né? Exatamente. A gente tá caminhando pra melhorar isso aí, espero, né? Eu também espero, eu acredito numa geração, sei lá, acho que depois de tanta merda, eu acho que vai vir uma geração boa, né? Espero. E a próxima geração boa vai pensar isso da dela, vai achar que a dela é uma merda e vai pensar que a próxima vai ser nossa, boa, a gente tá muito descaralhado. A gente tá muito perdido. Você tem 30 e poucos também, né, Henrique? Olha, Ou você eu sou é 20 tipo e poucos, Batman, não ainda? revelo minha identidade. Né? Tá bom. Tá. Então, fale baixo, dê 2 toques na mesa se for 20 e poucos, ou 3 toques na mesa se for 30. Tá. Nossa, que jovem. Desculpa, então, eu entreguei. Né? Você é muito jovem, então você ainda vai se descaralhar ainda. Tá bom. Eu vou me descaralhar. Que termo maravilhoso. Muito obrigado por me apresentá-lo. Esse termo maravilhoso, lindo, cheiroso. Ai, meu Deus. Ô, Pri, segunda vez que você tá aqui, né? Coisa boa. Sim, sabe que eu nem lembrava mais quando foi a última vez? Alguém me falou, nossa, você fez um Iconicast, não é? Aí eu, oi? Do Iconic lá, eu ouvi um programa que você tava. Eu tava? Você tava. Será que foi por causa do bate-papo? Eu não me recordo. Eu não lembro direito, eu não me recordo mesmo. Mas tá tudo bem, se falaram, tá tudo certo. O problema é que você nem lembra o que você disse, né? Aí você começa a ficar meio noiado, né? Aí eu falei, não, Então... beleza, eu falei, merda. Não, foi mais legal. Eu falei assim, então tá bom. Então tá bom, né? Não, mas é super normal, assim. Eu tenho disso também, porque, não sei, os casts pra mim são conversas muito gostosas, assim. É uma coisa que, assim, ela acontece e ela termina em si mesma, assim. Não é uma coisa que eu fico levando comigo.
Simplesmente a gente conversa, que bom que fica registrado, né, Ah, pra ajudar as outras exatamente. pessoas, mas Eu, assim, fico super a vida feliz que quando segue. me convidam. Beleza, me chama, se é pra falar, se tem uma coisa que eu sei fazer, é falar. Então eu vou e participo, Nossa. às vezes eu nem me recordo direito o que eu falei direito, ou pra quem eu falei, ou quantas coisas minhas tem pelo Google, eu não tenho ideia, mas Olha, estamos isso é aí. meio perigoso, viu? Pois Fica é, não, esperto. mas eu sou assim, tá tudo bem, sabe? Quem tá na chuva pra se molhar, ajoelhou tem que rezar. O que encontrar aí eu assumo. Eu assino embaixo. É isso aí, sucesso. Ai, ai. Você é da terra das pombas e dos ilustradores, correto? Exatamente, né? O paraíso A da sagrada salsicha. A Big Salsicha. Caramba. E você meio que cresceu artisticamente ao lado do Sr. Doug e outras beldades do mundo, não é? É, Não? então, na verdade, o Doug, ele é de uma... A gente teve amizade, né, por muitos anos e tal. Ele é de uma geração depois da geração que eu fui gerada. Inicialmente, eu fiz parte, assim, como se fosse uma grande escola, sabe? A Bauhaus. Mas A Bauhaus de Osasco. A Bausasco. Osasco. Eu fiz parte de um movimento que foi uma segunda geração de desenhistas, na verdade. Osasco gerou uma primeira geração, assim, desbravadora, né, de uns caras, eu não vou saber direito, tinha o Sandro de Maria, tinha não sei quem, o Zito, e são nomes, assim, que estão nos anais da história desenhística osasquense. Devia ter um salão sobre isso. E logo depois, esse movimento de desenhistas que gerou caricaturistas na cidade, que era uma coisa bem novidade, né? Foi por conta dessa origem, gerou a escola de arte que funcionava lá, uma escola particular, né, desses caras. E a partir daí gerou um desenhista que foi o André Maciel, e eu conheci o André Maciel e o Rodrigo Peruca na mesma época, e a gente participou do que eu acho que foi uma segunda geração. Tem o Márcio também, o Márcio Fester, que foi também parte de uma primeira geração e que foi professor, foi meu professor, foi professor do André e assim por diante. E logo depois que eu saí de Osasco, saí do stand de desenho de Osasco, foi aí que entrou o Doug e o Valdeir, e aí foi uma outra geração, mas depois a gente se encontrou em trabalhos, lógico, né? E em amizade também. Uhum. Ai, Mas que é uma maravilhoso, história legal. complexa, fundamentada. Você nunca leu o livro? Você nunca viu os anais de Osasco? Sim, nossa, você nunca foi ao salão de desenho da fundamentação desenhística osasquense? Eu acho que tá na hora da gente fazer uma caravana pra lá, Eu também acho. né? A gente podia combinar fazer uma caravana bacana pra lá. Mas foi assim, Eu topo eu muito também. fácil pra ir. Eu tenho. É que eu não tenho tempo, eu tenho que comer, né? Eu tenho que trabalhar para comer. Mas Eu tenho que a minha vontade era fazer um mapa ilustrado, turístico, de todos os valores de Osasco, porque Osasco é muito injustiçado. É a terra do pombo, sim, devia ter um pombo gigante naquele terminal de ônibus. Sim. Você quer homenagear ele, Goswati? Com certeza, nossa, devia ter, sabe, cidades que tem, tipo assim, o cachorro oficial, sabe? Tinha que ter o pombo oficial, sabe? Germano, sei lá, colocar um nome nele e... Agu, Ai, que a cidade maravilhoso, tem cara. origem da família Agu, né? Agu. Então poderia ser Agu? Agostinho, sabe? Ou pombo. Ó, eu tô bolando isso agora, gente, olha. Brainstorming. Vamos fazer Você acontecer. quase me convenceu aqui. Não, mas a origem de Osasco é a partir de uma fazenda da família. Eu sou historiadora de Osasco. Eu sou muito bairrista. E era a família do Antônio Agu. É sério, não tô zoando. Olha aí. E aí podia ser, ó, Agu, Agostinho, o pombo, sabe? Ah, gente, vamos fazer isso acontecer. Meu Deus, tá pronto já. Isso dá um ótimo personagem. Aí, cara. Eu gosto do Iconicast porque, assim, a pessoa... Sempre que a pessoa faz um Iconicast, ela sai ou com uma... Não é só uma conversa, assim, é um brainstorm também.
pessoas saem com uma ideia de projeto, Legal. entendeu? A pessoa sai com alguma epifania de vida. É bom, cara. Eu gosto de fazer isso. Mas conversar é legal, né? Agora eu vou cobrar de vocês esse projeto, tá? Porque eu achei ele muito incrível mesmo. Ai, menina, toda vez, assim, eu gosto que as pessoas lembrem de mim quando vem um pombo na rua. Você acha legal? Eu acho legal. As pessoas devem lembrar bastante de você. Sim, elas me mandam foto, que eu realmente acho que os pombinhos são muito injustiçados. Eu não tenho culpa de ter sido. Você já adotou alguma? E aí as pessoas mandam fotos. Olha só, eu passei por essa situação essa semana. Eu não sei cuidar de pombo, não acho que eu sou a pessoa mais habilitada. E aí apareceu uma pessoa que falou: Pri, tem um pombo para doação em tal lugar, porque ele foi muito maltratado. Ai, gente, assim, vou usar o programa para fazer uma mensagem, tipo Luísa Mel, assim: galera, casar é um erro, beleza? Tá, você quer cometer esse erro? Faça. Mas não usa pombo na cerimônia, sabe? Sacanagem. E aí sério? usaram esse pombinho se machucou na hora que estourou lá, e ele ficou traumatizado, sabe? Não dá pra soltar ele na natureza, ele tá zoado da cabecinha. E aí só que eu tenho pensamentos conflituosos quanto a isso, porque também, gente, né, sabe, também é só um pombo, sabe? Sei lá, sacrifica, não sei. Eu sou meio prática para essas partes, né? Não vou entrar nesses detalhes, senão as pessoas vão cair matando em mim. Mas pombo é fácil de cuidar, Pri. Você pega uma tigelinha com bituca de cigarro, ela almoça ali tranquilo. Ai, tadinha, nem fumo. Tá fome. Pomba, Não, come qualquer tadinho. coisa, sola de sapato. Já tenho aqui 2 bocas para alimentar. Já tenho aqui, né, a tarsiária. 2 gatinhas? Tá ótimo já. Tenho 2 gatas. Que coisa gostosa. Eu tô com o Capitão Haddock aqui no meu pé, coitado. Ah, é um cachorrinho? É um cachorrinho que tá mordendo ele. Ele tem participado bastante dos casts ultimamente. Ah, ele morde os fios? Não, ele late mesmo. E também os fios, Sim. A tarsiária pra mim é garantia de curtida no Instagram. Quando eu tô muito carente, eu posto foto dela. Boa. E, nossa... O melhor trabalho que você pode postar, né? Isso, o Instagram dá uma bombada, menino. É uma coisa louca. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha. Bom, então você lá nos primórdios, você começou profissionalmente como caricaturista, é isso mesmo? Então, foi muito isso. Eu queria... Eu nunca pensei em ser desenhista, eu nem sabia que existia a profissão de ilustradora, mas eu sabia desenhar e tinha treinado, assim... Eu não gosto da palavra autodidata, eu não gosto disso porque eu acho que a gente sempre aprende com alguém, né? Ainda que seja da revistinha de mangá, alguém mastigou aquele conteúdo pra você. A pessoa fala: eu aprendi a ler sozinha, autodidata. Não sei, sabe? Acho difícil que você, sozinho, tenha conseguido entrar numa lógica. Com certeza você pegou um livro, com certeza você pegou uma didática. E aí, o que acontece é que eu fui muito desenhando durante a minha vida, aprendendo, olhando os meus colegas, aprendendo com experiências também, mas com revistas de banca de revistas, né? E quando eu conheci o André Maciel, né, e o Peruca, que trabalhavam nesse stand de desenho lá no shopping de Osasco, eu falei: nossa, eles ganham dinheiro com isso, sabe? Que legal. Eu já tinha feito um outro retrato pra minha mãe, sabe? Desenhei o Daniel, sei lá, Letícia Spiller pra alguém, sei lá, alguma coisa assim. Ou pra diretora da minha escola, eu desenhei o filho dela, sei lá. Mas era algo que eu falei: legal, eu sei fazer isso, mas não era um trabalho pra mim, embora eu tivesse ganhado dinheiro. Quando eu conheci esse pessoal, o André falou assim: nossa, você desenha bem, faz uma caricatura, né? Aí eu fui saber o que era uma caricatura. Eu já tinha visto na TV, talvez, mas eu não sabia o que era. E aí a primeira caricatura que eu fiz foi a Fátima Bernardes, olhando no jornal, assim. Ela era do Jornal Nacional na época. Foi. E aí eu levei pra ele e falei assim: e aí, o que você acha? Ele: mano, você pode fazer, sabe? Dá pra melhorar, lógico, mas você tá aí vendendo trufa, porque eu conheci eles porque eu tava vendendo trufa, menino. Eu tava vendendo trufa na rua. Mentira.
É sério, porque eu tinha Explica isso. trabalhado. Eu terminei a escola e a minha mãe queria que eu fosse enfermeira, queria que eu fizesse enfermagem. Só que eu tinha um sonho de ser jornalista. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever e desenhava, mas isso não era uma realidade de profissão para mim. Aí, quando eu comecei a trabalhar, de fato, trabalhei em várias coisas, lanchonete, muitas coisas. Osasco, né? Você tem que trabalhar com várias coisas. E aí eu comecei a trabalhar como babá, e eu cuidava de 3 crianças, era uma vida infernal, dormia no trabalho, essas realidades complicadas, né? Quem me olha, quem me vê hoje não sabe as coisas que a gente tem que fazer. E Caramba. quando encheu o saco desse trabalho, porque eu cuidava de 3 crianças e 3 adultos, eu falei, mano, vou arrumar um trabalho real, sabe? Porque isso aqui tá um pesadelo. E aí eu saí, assim, arrumei um trabalho num banco. Eu comecei a trabalhar num banco mesmo, banco, chamava Bem real banco, esse. Banco B, realidade The Office, assim, na veia. Era Banco BMC, um banco de crédito. Eu comecei como atendente de telemarketing, assim, mas não ativo. Eu só preenchia cadastramento porque eu sabia mexer no computador, olha só. E graças aos projetos sociais de Osasco, eu sabia o que era um computador. E aí, no banco, eu trabalhei atendendo o PBX, eu quebrava galho, eu era terceirizada, né, cooperada, que fala. E eu ganhava muito pouco, e fazia de tudo, aprendi muita coisa dentro do banco, inclusive já fui arquivista. Sabe o que é arquivista? É aquela pessoa que trabalha numa sala com ar-condicionado sibérico, rodando aquelas paredes enormes de arquivo, sabe? Você já viu essa cena? Nossa, sim. Aquelas salas que tem é tudo comprimido, você tem que girar as paredes para poder acessar, e enfim, eu fui arquivista. Mas eu adorava, eu ficava lá isolada, menininha, sabe, a Patinho Feio, parecia um filme lá do B, sabe? Aquela menina lá, escondida lá no arquivo, desenhando. E beleza, aí quando eles quiseram me efetivar no banco, eles falaram, você vai ficar como recepcionista. Eu falei, quê? Eu sou a menina feia aqui do arquivo, vou ficar lá na recepção atendendo motoboy, cavuco, não. E aí, eu falei, não precisa me efetivar não, inclusive já quero a minha demissão, foi muito revoltosa, afrontosa. Eu falei, eu vou pintar a camiseta e vou vender na porta da USP também, e foda-se. E nessa época eu fazia cursinho, e só que pra eu comprar as camisetas, eu comecei a vender trufa. Eu comprava as coisas, derretia chocolate, fazia lá as minhas trufas e vendia na Rua das Noivas, lá em Osasco. E aí, a partir daí, de ir todos os dias, né, vender trufa de loja em loja, eu acabei conhecendo o pessoal do stand de desenho de Osasco. E aí eles falaram, você tá aí ralando, cara, pode desenhar, sabe? Ter essa vida mansa, de sucesso, completamente idealizada, mulheres, iates. Eu falei, por que não? Não é mesmo? E aí eu, fazendo a primeira caricatura, o André fala assim, Pri, olha, aqui no stand ainda não tem vaga, mas, faz que nem eu, vai em feira livre. E eu fiz, eu comprei um banquinho de feira e eu fui trabalhar em feira livre, trabalhei na rua, porta de escola, porta de estação. E aí, a partir daí eu comecei a ter encomenda, tipo, fazer um artista que o cara encomendou lá na feira, fazer um painel da Cinderela para uma menina que fazia festas, sabe? E aí, a partir daí eu comecei a pagar as contas com desenho, ainda pensando em ser jornalista, né? E, bom, aí eu comecei a trabalhar no stand de desenho lá de Osasco, foi legal, trabalhei por 1 ano, mas tudo que eu fazia eu tinha que pagar, eu pagava para trabalhar lá, né? Então, era muito pouco dinheiro. E aí eu comecei a fazer eventos, de trabalhar final de semana, desenhar caricatura, o que era pouco também, porque eu era inexperiente. Na época era dinheiro, o salário mínimo era R$300, era R$150 um dia inteiro, o que pra mim era muito dinheiro, mas depois eu descobri que com mais experiência, assim, 1 ano depois eu já estava ganhando 150 por hora, então era muito exploratório, na verdade, né? Então, aí a partir de fazer eventos, cansei dessa vida de pagar, falei, vou fazer só evento, mas essa história é boa, eu acho que eu já contei também. Eu peguei uns desenhinhos assim e tal, sabia fazer só uns desenhos engraçados, né?
já tinha passado a fase do Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu fazia uns desenhos engraçados, uns caretas e tal. Levei meus desenhos, eu pensei, poxa, já que eu vou largar o stand, eu vou começar a pintar a parede, assim, fazer desenho em loja, sei lá. Fui pensando em alternativas para pagar meu cursinho, para, enfim, estudar, né? Aí eu cheguei numa loja, lá no Belenzinho, Empório do Algodão, e nessa loja eu falei assim, então você não quer que eu desenhe aqui, sei lá, umas calcinhas, né, assim, qualquer coisa assim? Eu falei, olha, porque era uma loja de vender pijama e lingerie, né? Aí ele falou, olha, eu não quero não, tá tudo bem, tô legal. Mas o meu irmão tava procurando um desenhista, se você quiser eu te levo lá. Eu falei, demorou. Imagina, eu entrei no carro de um estranho, com os meus abraçada na minha pastinha de desenho. Caramba. Aí ele me levou até a fábrica. Chegou lá na fábrica, ele, ô José, tem essa menina que desenha, dá uma olhada nos desenhos dela. E me recebeu lá na sala dele, nem sabia onde eu tava, assim, no planeta, sabe? E aí ele pegou, não tinha celular nessa época também. Aí o José olhou meus desenhos e falou, quanto você quer ganhar? O salário mínimo era R$300, né, na época. Eu ganhava R$1.000. Aí ele, ok, começa amanhã? Eu, tá bom. Olha, traz a carteira de trabalho. Eu não sabia mexer em nenhum programa de gráfico, eu aprendi tudo lá. Aprendi a mexer no CorelDRAW, trabalhei com CorelDRAW lá na fábrica. Caramba! Pilotei plotter, eu aprendi muita coisa lá. Eu sou muito grata ao Rogério, que é um desenhista, que me ensinou a fazer desenhos fofos. Foi ele que me ensinou, porque meus desenhos eram engraçados, não era fofo. Ele sabia fazer, sei lá, inúmeros tipos de sapos diferentes, para parecer que foram pessoas diferentes, sabe? Então eu tive essa escola de emular traços a partir do Rogério. Então foi ali que eu aprendi mano, não tem essa de você você só sabe fazer desse jeito. Você tem que fazer de inúmeros jeitos. Porque é isso, a gente tem que gerar 60 estampas em uma semana. Aí tá bom. Caramba. Então eu aprendi ali, foi uma escola de até hoje isso pra mim é um drama, porque eu consigo repetir resultados me autocopiando. Porque eu tenho essa habilidade de saber emular coisas. Emular resultados. Sim, que você adquiriu meio que fazendo essas... Você disse 60 estampas por semana? Não, era 60 cada um. Uns 2, assim, sabe? Desde estampas adultas, pijamas, sapo, carneiro. Você não sabe quantas formas de desenhar ovelha existe. São muitas. Mas espera, você tinha que... Você, Pri, fazia 60 estampas por semana? Isso, 60, 40, variava. Dependia de quantas vendedoras, porque fazer estampas para magazines é lojas americanas, C&A, deixa eu ver, Riachuelo, Renner, né? Nessa época eu trabalhava na fábrica e a fábrica atendia C&A, Marisa, lojas pernambucanas, Renner e tal. E aí, assim, a gente tinha contato com 4, 6 vendedoras, 6 compradoras diferentes de estampa. Então, se uma camiseta chegava lá, um pijama, chegava na fábrica depois da costura, a peça valia, sei lá, na época, né, valia R$2, porque a parte de costura é muito exploratória, sabe? Eu já tô aqui, ó, sabe? As pessoas são exploradas para costurar. Nossa. E aí a peça chegava a R$2 na fábrica, ela tinha que ser colocada uma estampa para ela sair da fábrica valendo R$6, para ser vendida a R$49,90 na loja. Meu Deus. Essa é a realidade da estampa para magazine, né? Hoje em dia eu não sei os valores, porque isso foi em 2005, tá, gente? Desculpa aí. Não acho que tá tão diferente, não. Faz um tempo aí que isso aconteceu. Quando eu falo isso, 2005, gente, sério, 2019, não vamos fazer as contas. Faz um 14 tempo. anos. Eu sou de humanas, eu não sei fazer. Eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. Mas aí o que acontece? A partir daí de fazer estampa, a partir dos pedidos eram muitas compradoras e eu não podia repetir estampas, a gente não podia repetir estampas para as pessoas, entendeu? Só quando elas rejeitavam completamente, do tipo,
das 40 estampas que eu mostrei para a compradora tal, da Pernambucanas, ela comprou 6. Então, todas as rejeitadas, a gente dá um jeito de aproveitar para o próximo. Mas tem que tomar cuidado para aquela estampa não voltar para a mesma compradora que vinha na coleção que vem. Então, na verdade, a gente tinha que estar sempre produzindo coisas diferentes, ressignificando, trocando coisas, mas o volume era muito grande. E isso eu fazia com CorelDRAW com mouse. Assim. Então foi uma escola também de trabalhar coisas de uma forma sucinta, sabe? De você ser econômico, de você ser prático, etc. E o desprendimento que tem que ter também, né? Há muito, porque não... Então, eu nem tive tempo de aprender o que era prendimento. Porque... Já teve que desovar logo, né? Porque a minha relação com o desenho sempre foi assim, eu sei desenhar, é isso, sabe? Não tinha nenhum valor no sentido de, olha, isso é minha arte, é minha expressão. Não, eu desenhava os Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Ou desenhava Animaniacs. E desenhava meus personagens, meus desenhos, mas pra mim era assim, sei lá, expressões do meu dia. Mas não era uma coisa de, olha, não toque na minha arte. Porque eu sempre vi como uma coisa pra mim, sabe? Uma coisa ok. Quando eu fui trabalhar com isso, eu já tive contato com isso é trabalho, isso tem valor e isso encarece uma peça. Beleza. Depois de um ano, eu cansei disso porque eu queria estudar e eu entrava na fábrica 8 da manhã e saía 8 da noite. Não porque tinha que trabalhar até as 8, é que trabalho sempre tinha, mas eu, pra evitar o transporte público... Você fazia o quê? 11, 12 estampas por dia? Era muita coisa por dia, porque além disso eu tinha formulário, é uma fábrica, né? Mas era legal, eu adorava o ambiente de fofoca, os horários, a sirene, a hora da fruta. A hora da fruta era a hora da alegria. E era muito bom fábrica, eu acho muito legal. Até equipamento, aquele barulho, máquinas enormes, eu acho muito visual, muito legal. Recentemente eu fui lá na Faber-Castell e falei, gente, que saudade, tem vaga, me emprega, sabe? Eu quero mexer com tinta. E, bom, eu cansei, né? Porque eu trabalhava o horário para trabalhar até as 5, mas eu fazia hora extra até as 8 para evitar o transporte lotado, etc. Só que eu cansei, queria estudar, queria fazer faculdade. Aí eu cheguei no José e falei, José, cansei, né? Eu ganhava R$1.000, mas tipo, quase R$1.000 de hora extra também. Eu ganhava bem. E pra época, né? Seria o equivalente a ser uns R$4.000 hoje, talvez. E aí ele falou assim, olha, poxa, Vitor, você quer que eu dobre seu salário? Eu, não, bandido, ele podia me pagar o dobro, sabe? Falei, não, eu não quero o dobro, eu quero estudar. Ele, então faz uns trabalhos freela pra mim, né? Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra freela, assim, freelancer. Como assim? Não, faz de casa. Aí eu não sei, eu não tenho computador, José, filho. Não, ô Rogério, arruma um computador pra ela aqui, ó. Caixota aí, pode levar. Leva esse aqui, ó. Leva esse e aí você faz de casa pra mim, então. Tá bom. E aí eu comecei a ganhar o triplo do que eu ganhava. Sério. Ele me deu o meu primeiro computador. Eu não tinha. E aí eu levei pra casa, comecei a trabalhar, comecei a fazer coleção pra outros lugares também. Foi uma época que eu ganhei muito dinheiro, mas eu era jovem e eu fui muito pobre. Então eu gastei muito com farras e drogas. Drogas era basicamente alugar DVD. Alugar DVD, daí você droga mesmo. Yakult de litro. Eu trabalhava e assistia, eu ia muito ao cinema e toda a minha cultura cinematográfica veio dessa área. Caramba. E, enfim, a partir daí foi que eu comecei a me profissionalizar mesmo, né? Então, eu abri um CNPJ, o André também foi trabalhar em agência, eu fui conhecer o que era um estúdio de ilustração, eu fui conhecer o que era fazer orçamento das coisas e tal, e também a olhar outras referências. A internet era uma novidade, assim, era muito diferente de hoje, né? Tipo, pra você... Começou a rolar a questão do Blogspot, por exemplo, né? Nessa época. Então eu fui ter o meu portfólio online. Então foi uma época muito desbravadora. E graças ao Rogério Coelho, que é um ilustrador incrível, e a partir do Blogspot que eu arrumei o meu primeiro trabalho para livro, né? Para editorial, assim.
Foi porque ele me conhecia dos comentários do Blogspot e me indicou para um trabalho que ele não pôde pegar. Maravilhoso como as coisas E acontecem, a né? partir daí eu comecei a carreira. O caminho de cada ilustrador é muito diferente, né, um do outro. Eu gosto de deixar claro que não existe uma receita. Imagina, só para pra pensar um pouco quão louco é você vendendo trufa, Aham, e aí você consegue trabalhar com desenho, aí você vai numa loja de pijama aham. pra oferecer seu trabalho, e aí você consegue. Sim, foi num dia E muito você louco, trabalha- assim. Cara, Mas que é assim, incrível. gente, decisões, assim, você tem que... Eu tenho muito comigo, eu sou muito cética e tudo, né, e ateia e tal, mas eu tenho comigo que a gente movimenta energia. Então, quando a vida tá muito parada pra mim, as coisas começam a dar errado, eu penso logo no Deus ajuda quem cedo madruga, sabe? Eu começo a me mexer e é batata, as coisas funcionam, e é o que eu passo pros meus alunos, assim. Não é questão de você acreditar numa força, né, o maior, o destino, ou nada disso, mas vai fazer acontecer, vai criar suas demandas. E eu não estou falando de um lugar de privilégio. Eu não tenho, assim, hoje em dia sim, né, mas nessa época não. No sentido de, olha, as minhas canetas alemães, não tem nada a ver. Ou quando a pessoa me pergunta assim, nossa, seu iPad é Pro? Não é Pro, gente, não é o iPad Pro que vai fazer você desenhar bem. Não é um Mac, não é um curso. Eu sei que quando eu comecei a carreira, os ilustradores mais experientes falavam, você tem que fazer um curso lá em Nova York, e isso, sério, talvez eu não esteja em outros lugares de privilégio porque eu não fiz esse curso em Nova York. Talvez eu ainda não esteja fazendo capas de livros porque eu não fiz um curso em Roma. Porque já me indicaram, falaram assim, você quer entrar no mercado editorial? Faz um curso em Roma, menina. Eu, que legal, vou lá. Tô indo, sabe? Então a gente sabe que é uma profissão cheia de privilégios, né? De privilegiados. Mas eu acho que a gente tem que pensar em criar demandas. Pelo menos pra mim sempre funcionou. Você tem que criar demandas. Trabalhar. Até quando me perguntam assim... E aí, eu dou aula para muitos alunos da Quanta, né? E eles me perguntam, Pri, quando é que eu vou saber que eu sou uma ilustradora ou ilustrador? Quando você decidir que você é. Afinal de contas, assim, Né? se você é ilustrador agora, o que um ilustrador estaria fazendo? Sabe? Provavelmente não estaria sem desenhar. Então, se você é ilustrador, acorde como ilustrador, sabe? Pense projetos como um ilustrador. Não faça só fanarts para a internet, né? Não trabalhe só para o Instagram. Faça projetos para você. Se faça briefings para você, sabe? Execute coisas grandes, porque é essa execução de coisas grandes que vai te trazer trabalhos grandes. Nossa, com certeza. Que importância teve projetos pessoais assim no teu crescimento, na tua carreira? Amigo, eu tô falando isso, apaga toda essa parte aí que eu falei, porque eu sou uma negação, justamente pela minha formação, porque eu acredito muito que ilustrador é um resolvedor de problemas, e eu sou uma resolvedora de problemas. As pessoas chegam com problemas pra mim, seja cliente, ou seja como foi a Birdo, ou seja como foi tudo, e falam assim, olha, eu tenho um problema, e eu acho que você vai poder resolver, eu vou lá e resolvo. E aí, quando é para os meus projetos pessoais, eu sou muito lenta, eu sou muito autocrítica, as coisas saem com muita Entendi. dificuldade. Então, eu tenho meu quadrinho, meu bebê. Vai sair? Não sei, porque eu tô sempre remendando ele. Tô agora com um quadrinho mais longo, que graças assim a Deus não é meu, é de um autor, né, sou Ranulfo Medeiros, porque assim, se não tiver uma pessoa me cobrando, não vai sair. Eu sou muito trabalhadora. Eu não tenho muito essa... Eu queria ser mais, assim, parte da minha terapia hoje em dia é o que é que eu realmente quero, por que eu não executo coisas para mim, porque eu acho que as pessoas merecem o melhor e quando eu vou fazer para mim eu desisto, sabe? É bem louco, o descaralhamento total, como a gente... Enfim, voltamos ao início da conversa. Caramba, quando é pra gente, fica um pouquinho mais difícil fazer, né? Porque você se... Eu, pelo menos, tenho muito autocrítica, assim.
E eu tô passando por um processo de justamente ressignificar o meu desenho, no sentido de que eu cheguei num momento que eu percebi que o meu desenho foi muito moldado pelo mercado, sabe? Eu comecei a desenhar pijamas para resolver questões de estampa. Depois continuei a fazer estampas. Depois eu fui para o mercado editorial e eu me adaptei aos traços e aos projetos editoriais desses livros. Depois eu fui para publicidade, trabalhei alguns anos em publicidade, eu me adaptei, a gente sabe que a publicidade tem esse problema de emular soluções gráficas, né? Uhum. E aí justamente a minha habilidade de emular traços e resolver questões e conseguir resolver com qualquer técnica me fez muito resolver todos esses problemas, mas aí hoje em dia eu olho para o meu desenho e falo, mas o que é que eu gosto mesmo? Sim. O que é esse meu traço, sabe? Porque as pessoas olham e falam, não, você tem um traço, eu adoro isso aqui. Eu falei assim, então, eu conheço a história desse desenho, né? E eu tô nesse momento de tentar me auto-reconhecer de que isso aqui é o que eu sou mesmo ou é o que eu sei fazer porque eu tive que resolver problemas? Caramba. Sim, faz todo sentido. Mas aí você não consegue, então, ter uma abordagem de problemática quando se trata de algo pra você mesmo, né? Porque daí eu falo assim, tá, é um projeto pra mim. Como que eu vou, por exemplo, eu trato muito desenho como um bolo, não é de zoeira, tá? É porque eu amo bolo mesmo. Mas é assim, eu trato a estrutura do desenho como a massa, a ideia é o recheio, né? E eu trato o acabamento como a cobertura do bolo mesmo. E quando eu tenho eu tenho o meu projeto, beleza, eu sei como é a ideia, tá? Eu tenho a história, eu sei como é a estrutura. Tipo, eu manjo muito de narrativa, manjo mesmo, né? Uhum. Trabalhar muitos anos com animação, com corte de cena, eu sei contar história. Mas e a cobertura? Como é que eu vou finalizar isso? Porque pode ser de qualquer jeito. E assim, sem falsa modéstia, eu consigo resolver de qualquer jeito. Eu consigo resolver se for digital, eu consigo resolver se for de lápis, eu consigo resolver se for de aquarela, eu consigo resolver se for de tinta óleo, eu consigo resolver. Mas qual é o jeito que eu quero resolver? Afinal de contas, eu não tenho prazo também, porque prazo também determina muito como você vai fazer o acabamento das coisas, não é? Às vezes eu preciso botar prazos. Olha, eu tendo epifanias aqui no programa. Acho que eu preciso pôr um prazo. Não, nunca funcionou. Iconicast preço. Mas nunca funcionou. Eu já fiz isso. Não se engane, Priscila. Mas essa questão do prazo, nossa, ela é muito verdadeira, né? Acho que quando é algo que se trata da gente, a gente se dá o luxo de não colocar um prazo muitas vezes. Uhum. E fica aquela coisa meio... Você imagina se, agora, né? assim, eu não quero dar spoilers de Vingadores, mas imagina se os caras tivessem tempo, muito tempo. Não, tem que estar no gargalo, tipo, né, Jack Bauer, tem que estar acontecendo as coisas pra gente resolver. Foda. Jack Bauer. Eu tenho uma experiência pessoal minha, foi quando eu fiz o meu primeiro curto, Hardy, que ele tem 2 minutos. Uhum. E eu já tinha deixado tudo ali pronto pra começar a animar, fiz os cenários, os rigs dos personagens, né? Fiz no After Effects, era o que eu sabia fazer na época. Uhum. E o que me motivou a terminar no prazo que eu precisava terminar era a inscrição pro Nickelodeon Shorts Program. Uhum. Na época, concurso. que era, sei lá, em 45 dias depois de quando eu precisava começar a animar. Eu falei, ok, eu tenho 45 dias. E eu peguei o curta e eu dividi ele em 40 partes, assim. Olha, hoje eu preciso animar pelo menos isso. E funcionou muito bem, né? Olha, eu preciso... E aí, em 40 dias eu animei 2 minutos. Eu preciso de um coach. Não, mentira. Acredita em você, Pri! Você é maior que os seus sonhos! Vai, querida! Resolve essa Vai, página! você é uma pomba! Voa, querida, voa! Caraca, olha só, de novo, olha. Agora vai, hein, Henrique. Agora vai. Agostinho, o pombo coach da ilustração. Meu Deus! Por favor, faça isso existir, Pri. Essa é a melhor ideia que eu já escutei na minha vida, cara. Sério. Ai, não. Ai, que bom. Pare com isso. Pombo coach, cara. Isso é muito bom. Ó, fica registrado que a ideia veio daqui, certo? Sim, Então, olha todo o trade marketing pra se você Pri. ouviu na internet, é verdade. Tá aqui. Cara, por favor, faz um perfil Pombo Coach, por favor. Eu imagino coisas lindas saindo disso, você não tem noção.
Eu já tenho uma série de ideias, assim, pra você fazer os posts. Gente, eu tô vendendo. Quem quiser comprar, porque eu não tenho tempo pra isso. Começa aos falando em poucos. tempo. Não, olha só, eu comecei o canal e eu já não tô conseguindo botar pra frente o canal no YouTube. Eu tô fazendo quadrinho, eu quero fazer projeto gráfico, eu quero lançar um livro do Desenhando Por Aí no final do ano. São muitas coisas. E eu não e sabe, eu preciso escolher. Se eu começar com o pombo coach, nada mais vai. Mas não precisa de mais nada, é um pombo coach. Você não tá entendendo o valor dessa ideia. Ai, meu Deus do céu. Sua liberdade financeira tá aí. Você vai Será? vender estampa, você vai vender Ai, carteira, meu Deus você vai fazer do uma céu. IP maior do que, sei lá, você vai vender fralda do pombo coach. Você acha que agora eu consigo tolerar a cara da menina lá, da Natália, lá do Fique Milionário? A partir do pombo? Cara, você não tem ideia. Pri, se eu fosse você, eu corria, sei. porque alguém vai escutar essa ideia, vai entender o valor dela e vai fazer. Amigo, acredite nos seus sonhos, só me dá o crédito, tá? Pode usar. Eu libero. Voa, pombo, voa. É uma Voa, ideia muito pombo, maior voa, do que passarinho, eu. voa. É muito maior do que eu. Vai. Essa ideia é Só pro seja. mundo. Isso. Então, amigo, você que tá aí carente de projetos, você não é uma cabeça fervilhante como a minha, que tem muitas coisas, muitas vontades e pouco tempo. Se você tá aí carente de projetos, pode pegar o Pombo Coach, né, Agostinho, e fazer ele viver. Gente, olha, dando na bandeja, essa ideia é maravilhosa, olha só. Voa, voa. Ai, Pri, pelo amor de Deus, muito bom. Mas você ia falar da questão do tempo, né? O que você ia dizer? Não, justamente por isso, porque eu tenho muitas ideias e aí, assim, é um vício, né? Você ter ideia uma atrás da outra e uma grande drama da vida agora é você precisa, será mesmo? Aquela, você precisa, não precisa? Eu sou esquizofrênica. E aí, a gente vai concluir ou não o projeto, sabe? A gente vai fazer ou não acontecer? Porque, sinceramente, também eu só quero desenhar, sabe? Até essa vida de orçar e de prospectar. Inclusive, assim, vou aproveitar o seu programa, você me dá liberdade, Henrique? Por favor. Pra eu fazer um pedido. Você, que é agente de ilustrador, que facilita a vida de ilustrador, me ache, me procure, sabe? Me ajuda. Eu só quero desenhar, sabe? Eu não quero mais fazer orçamento, sério. Você que tá começando a carreira é legal, viu, gente? É muito da hora, mas essa parte é muito zoada. E no cartório, eu não aguento mais no cartório. Enfim. É a vida. Que maravilhoso. Que hoje se orgulha de ser usar sociedade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, razão da vitória do sim. A gente aqui, olha, esse episódio tá maravilhoso, porque a gente já saiu com uma ideia de projeto inteira, a gente já tá oferecendo emprego pras pessoas também. Esse episódio tá Claro. completo, na minha opinião. Poxa, Completo. oportunidades aqui com a Priwi. Priui é oportunidade. Vou chamar você mais vezes, Pri, porque desse Corporated. Priwi Corporated. Caramba, cara. E, de fato, assim, é meio... Pode ser um pouco maçante nessa parte de orçamento, a parte mais burocrática. Mas eu acho que é difícil a gente cercar a nossa vida só de coisas agradáveis. E eu não sei nem se é Não desejável, dá. sabe? Eu sei lá, também eu nunca vivi nessa bolha de coisas que você só gosta. De só coisas que você gosta. Então, Acho que não mas... existe. Não sei. Sei lá. Estamos aí, trabalhando. Tem muito... O que eu tava falando sobre a artista, a vaidade, né? Eu também encaro a profissão de ilustrador muito como de um artesão mesmo. Não tem muita dessas coisas de, olha, o meu traço, a minha vaidade. E isso nunca foi uma realidade pra mim. Agora, com esse conflito de encontrar a minha identidade gráfica do momento, sabe? De tentar entender como que eu posso me inserir, me reinserir, me ressignificar no mercado. Até porque eu fiquei 2 anos na Bird, eu fiquei muito fora do mercado.
E aí, quando eu saí no ano passado, eu já peguei um quadrinho, então eu ainda não me inseri totalmente no mercado. Eu tô querendo me inserir no mercado de novo agora. E, nossa, é muito louco recomeçar, sabe? Não sei se você entende isso. E talvez eu tenha que entrar nessa bolha da vaidade, não da vaidade de um jeito... Vaidade não é só negativa, né? Mas de revalorizar o meu trabalho, ressignificar, ter visões diferentes para o uso do meu trabalho. Você está revisitando quem você é, de certa maneira, né? Autoconhecimento, comer, rezar e amar. Não, comer, rezar e ilustrar. Então, assim, preciso de uma viagem para a Índia. Por favor, agora só por favor, considere por um segundo a diferença que faria uma pomba coach na sua vida. Nesse momento. Será que é o momento? Será que era isso? Não tem, era isso que você estava Porque buscando. eu tô triste e deprimida à toa. Eu tô deprimida à toa, então... Gente, caraca, mano. Por que a gente tem depressão? Porque a gente não tem uma pomba coach na vida. Pomba coach na sua vida. Eu acho que é isso. É isso, acabou. Acabou. E como que você tá lidando com esse processo de... Você tá lidando com esse processo de autoanálise, assim? E uma outra pergunta é, enquanto você estava trabalhando para os outros, você não tinha esse processo? De quê? De autoanálise, assim? É uma coisa que você deixou meio de lado, assim, para trabalhar? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar e eu fiz faculdade de artes e eu comecei a dar aula. Então, o processo de trabalhar, ensinar, aprender, trabalhar, ensinar, aprender, foi muito causa e efeito. Não foi uma coisa do tipo, olha, agora eu preciso mastigar isso e processar. Isso acontecia, só que num nível muito prático. Eu preciso trabalhar para emitir nota, para pagar os boletos, para investir em trabalho. E esse ciclo por 15 anos, assim, aconteceu, sabe? Agora, eu cheguei no momento que, mesmo trabalhando muito, mesmo trabalhando para os outros e dando 100, 200, 300%, sei que é possível, da minha energia, o mercado ainda é um mercado. Ele vai mastigar você, ele vai usar o que pode de você, e quando talvez a sua mão de obra para alguma área fique muito cara, ele vai trocar você por alguém que vai ganhar menos e vai aprender também. E vai ser tão eficiente quanto você também, sabe? Não existe no mercado, quando eu falo mercado, a gente está falando de uma realidade brasileira, né? No mercado você é uma mão de obra. Você lê o Capital, mensagem subliminar, né? Lê o Capital. Você é uma mão de obra, você tá ali e as pessoas querem resolver seus problemas com o mínimo de dinheiro, com o máximo de eficiência possível. E aí quando eu voltei agora pro mercado, eu tô assim, gente, trabalho tanto e eu sei trabalhar, eu não tenho dúvidas sobre isso, sabe? Eu não tenho problemas de autoestima nesse sentido, mas, cara, e aí e agora, sabe? Eu não posso ficar chorando uma realidade de mercado que nunca me foi escondida, sabe? Isso não quer dizer que eu não tô trabalhando, tá, gente? Não quer dizer que eu tô, assim, amargurada, ai, meu Deus. Não, eu simplesmente comecei a refletir sobre não valeu a pena eu trabalhar tanto, então eu vou começar a trabalhar menos. Olha só. E aí eu tô trabalhando menos. Essa minha autoanálise é passando mais tempo com as gatinhas, com a pomba. Tô com as pombinhas, só que tenho a minha rotina que, assim, é muito privilegiada de tempo. Eu pego trabalhos que me pagam melhor, eu trabalho menos, mas eu acho que a experiência também me trouxe isso. Mas também a questão de decisão mesmo, de falar alguns nãos, né? De não aceitar mais ser tão explorada pelo mercado dessa forma. É umas coisas que é muito tentador, acho que na posição de freelancer, né? Eu digo isso na posição de freelancer. Sim. Você aceitar tudo que aparece pra você por medo de no futuro não aparecer nada. Então você acaba se sobrecarregando, acabando com a tua saúde, com o teu bem-estar, com a tua vontade de fazer tudo, por uma necessidade, talvez, assim, interna. De alguma maneira você acredita que você precisa ter essa segurança. É uma coisa que foi ensinado pra gente, né? É muito louca essa questão, a gente vai falar sobre educação, mas na escola, não importa se na escola estadual ou na escola, a escola como estrutura educou a nossa geração para sermos eficientes, não para sermos criativos e críticos, né?
É isso. Então, Uhum. você... isso vai piorar, isso vai piorar, e isso vai piorar. Mas Né? a gente foi criado assim, a gente foi criado pra... assim, a maior expectativa da minha família, por exemplo, era eu fazer um Senai e ser uma pessoa útil, entendeu? Uhum. Sim. E aí, saquei. a nossa geração inteira foi isso. Você estudou administração para ser útil. Você... Tem um sentido muito utilitarista, né? É Mecânico, político. material, assim. Exato. E foram decisões políticas, foram decisões na escola que levaram a toda a estrutura da coordenação pedagógica nos leva para isso, a nos preparar para o vestibular, para a vida prática, para você ser útil. E isso é a realidade da geração anterior à nossa, da nossa e possivelmente das mais pra frente. Só que agora ainda mais sucateado, no sentido de você gerar mão de obra desesperada. Quanto maior o desemprego, maior o desespero das pessoas, mais elas se submetem a trabalhos e a acumular trabalhos e a depreciar sua rotina em função de não passar fome, certo? Então, Sim. o ilustrador também tem isso. A gente já não tem uma educação das artes na escola. A gente não tem uma visão criativa e crítica sobre o mundo. A gente não tem. Salvo algumas coisas que a nerdice nos proporciona, a gente não tem. E aí você cresce falando, mano, eu vou pegar muitos trabalhos, porque eu não sei o mês que vem. Só que no mês que vem aparecem outros pequenos, muitos trabalhos também. E aí você vai acumulando um monte de pequenos trabalhos que só... Eu posso falar palavrão? Aquela? Manda bala, depois a gente coloca um barulho de golfinho do Bob Esponja. Ah, por favor. Foi um miadinho, sabe? Trabalhos que só fodem na nossa cabeça, mas porque você tem essa coisa de, não, eu preciso ser útil, eu preciso pagar boleto. E isso é verdade. A gente está no mercado trabalhando, é trabalho, senão era diversão, certo? Mas eu também acredito sim. que quando a gente fala é trabalho, não é para ser divertido, também é uma coisa que é nos ensinada, sabe? E O trabalho, eu acredito que ele tá em outro pote, ele é né? demonizado. Ele é demonizado no sentido de você vai se sacrificar aqui, você tem que sofrer para você valorizar quando você receber. Porque daí você pode poupar tem que ser tantos sofrido, por né? cento, e aí você vai acumular e ser rico porque você vai merecer, entendeu? É uma política sórdida, feita para o trabalhador. E eu não estou falando do trabalhador pobre. A gente está falando de uma profissão de rico. A nossa profissão é uma profissão de rico, que era uma profissão de rico. A gente está falando sobre uma mentalidade de burguês, né? Uma mentalidade de exploração, de você almejar acessar o salão burguês. O salão nobre, né, no caso. É bem louco. Então, eu gosto muito de... eu vou começar a palestrar aqui, não? Eu sou muito... Por favor. Esquerdinha. Só não tá no lugar do Agu. Oi? Só não tá Do no lugar Agostinho? da Pomba Coach, por favor. Não. Você acha que a Pomba Coach veio da onde? Aí você poderia utilizar o Agu, a Pomba Coach, como um alter ego pra você expressar suas ideias de maneira mais enfática. Então, meus alunos estão acostumados com a minha... com esse meu lado que, enfim, bater uns papos aí. Quem quiser bater um papo comigo sobre isso, de boas, vamos conversar, vamos falar de educação. Nossa, eu quero bater um papo contigo sobre isso agora. Vamos. É muito produtivo. Porque, então, tem essa coisa, né, do ilustrador sempre tá falando de trabalho, sempre tá falando de desenho. E eu tô sempre desenhando mesmo. A ideia do desenhando por aí é porque eu realmente gosto muito de desenhar por aí. Mas eu gosto de desenhar por aí pra parar de falar de desenho, sabe? Pra falar de outras coisas. Viver, sabe? Trazer coisas pro desenho. O desenho, ele é mais rico quando você traz coisas pra ele. Nossa, com certeza. Eu costumo contar uma história pros meus alunos, e eu acho que eu nunca contei em podcast, que é sobre o meu professor de gravura na faculdade, o Norberto, e ele falava assim, olha, se vocês quiserem faltar na minha aula, eu dou presença, não tem problema, contanto que você vai viver, sabe? Se você quiser cabular a aula, sabe, não precisa. Mas se você for viver, for namorar, for surfar, for comer uma comida legal, de boas, eu vou dar presença pra você, porque quando você voltar, você vai trazer uma gravura com você. E eu falo isso sobre o desenhando por aí.
ou para os meus alunos, né? Eu falo assim, gente, vocês têm atividade, lição de casa, desenhar é hábito, você tem que desenhar todo dia, mas não pode ser doloroso. Você tem que viver para trazer desenhos para você. Você precisa namorar, você precisa comer pizza com os amigos, você precisa errar, sofrer, sabe? Ter uma foda ruim. Você precisa ter história, para o seu desenho ter história. Para ilustração isso também funciona. Totalmente. Nossa, faz todo sentido, Pri. Não é? Sair um pouco da bolha, assim, acho que uma coisa que acontece com certa frequência é a gente se inserir em uma bolha de outras pessoas que fazem o que a gente faz, e a gente começa a absorver o que elas fazem naturalmente, né? A gente vai se influenciando, mas a gente não sai disso. O que acontece é que tem um monte de gente fazendo coisas muito parecidas, porque aquilo deixou de ser ela. Com certeza. E aí, isso envolve a ilustração, mas envolve também os jogos que joga, os filmes que vê, as pessoas que admira, as pessoas que segue, as roupas que usa, tudo fica muito uma grande sopa morna, sabe? Todo mundo flutuando aí nessa mesma sopa. E isso não quer dizer também que é ruim, pode ser uma fase, sabe? A gente às vezes precisa não pensar, precisa ir com a maré também, precisa entrar nessa sopa. Mas para o seu desenho crescer, para a sua ilustra pular de nível no sentido de ter expressão, de ter um recheio do bolo mais interessante, às vezes você precisa ousar sair da sopa morna, né? E aí você precisa ousar, ou ser quente, ou ser gelada. Então você precisa ousar, ser você mesmo. Caramba, totalmente. Sou muito metafórica, hein? Só as altas metáforas. Como é que é? Só metáfora, não tem só magia top? É só metáfora top. Ai, que maravilhoso. Pri, que presente foi conversar com você hoje. Muito obrigado. Legal. Eu queria pedir pra você deixar uma mensagenzinha final. Tá. Que tipo de mensagem? Eu não sei dizer. Do He-Man. Conhecimento, essas coisas? Ah, tá bom. Então deixa eu ver. Exatamente. E depois deixar os seus sites, os seus websites. Tá bom. Deixa eu pensar aqui, vai sair de bate-pronto. Bom, a mensagem que eu quero deixar, crianças, é: tentem ser feliz todo dia, sabe? Eu sei que a rotina é maçante, a gente sabe que o Brasil não tá fácil, não existem soluções fáceis, mas também não é esse pesadelo todo, sabe? Tentem ser feliz todo dia, seja com o seu desenho, com as roupas que você usa, principalmente sobre as projeções e expectativas que a gente coloca nas pessoas. Agora que a gente tem muitas figuras, influenciadores, sabem, meçam suas expectativas, tentem ser seus próprios influenciadores, sabe? Porque a gente está ficando doente e a gente está ficando produtivo demais, porém crítico e criativo de menos. Então, sejam felizes hoje. Acho que ficou bem He-Man, né? Uau, sim. No mais, tem aquela... eu falo isso porque tem essas questões de panela, de ilustradores que são fodas porque tem zilhões de seguidores, mas sejam críticos, sabe? Nem todo ilustrador que tem muito seguidor é pra você se influenciar, sabe? Não é porque ele tem seguidor que ele tem qualidade, ou não é porque ele tem qualidade e pouco seguidor também que ele é muito bom, sabe? Seguidor, curtidas, não é filtro, não é o medidor de felicidade. Eu sei que é difícil ser você mesmo, mas tentem, sejam felizes. Aí sobre as minhas redes sociais, né? Me sigam lá. Não sigam, mas sigam meu trabalho. Se quiserem também, eu sou muito... Dos meus stories eu falo, gente, se vocês quiserem, se segue. Se não quiser, não segue também. Tá tudo bem, tá? O Instagram eu gosto porque, pelo menos antes, não tinha obrigação de seguir ninguém, né? Agora rolam uns estresses aí se você não segue, mas eu continuo acreditando que você não é obrigada a seguir a timeline de ninguém. Vai estar lá o meu Instagram, que é Pri_Wi, eu faço uns stories às vezes, eu tô postando umas coisas novas, legais, tenho Desenhando Por Aí, que é o canal no YouTube, tem os vídeos lá, rapidinhos e tal, tô devendo, mas tem muita novidade quentinha aí pra vocês, e é isso, eu tô fazendo quadrinho, o quadrinho tem pagado as minhas contas, e sigam lá,
meu trabalho, por favor. Eu tô precisando não preciso, mas eu tô querendo mais seguidores lá no Twitter, porque é onde eu reclamo da vida e eu acho que tem sido mais importante do que meus desenhos. Então me segue lá no Twitter, é @priui, tá bom? Eu falo muito mal de tudo, mas eu falo bem também das coisas boas. Aí sim. Muito bom, querido. E quais são os sites do nosso querido Pombo Coach? Quais vão ser? O Pombo Coach? Então, acho que pelo Twitter ali eu vou publicar, talvez, nas próximas semanas aí, a arroba do Pombo... Não, peraí, deixa eu bolar agora. Agostinho, Pombo Coach. Cara, isso tá certo? pronto, você não precisa fazer mais nada. Tá bom. Você faz um pombo com aqueles microfoninhos que sai do lado igual da Xuxa, assim, não acabou. me ofende em nada vocês recordarem de mim quando vem pombos. Me mandem vídeo de pombos fofos, pombos dançando, camiseta de pombo. Por favor, eu quero recebidos, sabe? Recebidinhos de coisas de pombos. Eu amo pombo, eu acho muito legal. Foda. E o pombo também ama você, querido ouvinte. Yes! Seja você o meu pombinho. Pombinho. Não, deixa eu e falar. pombetes. Possivelmente não existe mais a possibilidade, mas eu vou começar um curso agora no UGRA sobre perspectiva. Não sei se você chegou a ver minha postagem. Eu comecei esse curso, que é um curso que eu vou possivelmente passar, vender para o SESC, vender para outros lugares. Mas eu montei um curso sobre perspectiva em 3 encontros, mas não pensando porque eu tenho essa habilidade de fazer as pessoas gostarem de perspectiva. Acredita em mim, eu consigo. E porque a perspectiva ela é muito demonizada também, né? Por uma coisa geométrica e chata, quando geometria é filosofia e é tudo. É muito bom. Então, se vocês quiserem gostar de perspectiva, me procurem, tá bom? Meu Deus, que coisa linda. Bom, acho que é isso, né? Acho que depois Fechou? dessa... Não, a essa gente não aula... falou dos... Mentira. Não falou de problemas do mercado alimentício, da saúde. A gente não falou da saúde, a gente não falou de nada disso. A gente vai ter que marcar um outro sobre isso, então. Se A gente chama o Doug exercite. pra falar, nós 3. Sim, exercite-se e namore, é isso. Exercício na moda, muito bom. São muitas coisas pra absorver, meu Deus do céu. Muita, É muita coisa muita. pra absorver. Precisar de algum coach pra me ajudar agora a organizar essas ideias. Tá, vai dar certo. Não vai dar, Vai não. dar certo. Vai dar certo. Um jeito de ser Brasil. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos da garrafa, amores, muito obrigado por todas as mensagenzinhas lindas, maravilhosas, todas as sugestões, muitas sugestões, que coisa boa, que coisa bonita. Então vamos embora. O Juan perguntou o seguinte: eu sou analista de operação e processos em tempo integral, porém eu uso a arte como forma de me expressar e para relaxar. É possível conciliar as duas áreas como profissão? Olá, meu querido Juan. Olha, novamente, né, que sou eu pra dizer o que dá, o que não dá. Cada pessoa sabe de si, sabe das próprias limitações. Não existem regras pré-estabelecidas do que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Eu imagino, olhando de longe, que seria bem estressante trabalhar com as duas coisas, né? Você já considerou a arte como uma forma de se expressar e relaxar e só? Assim, como se fosse um hobby? Porque isso é super digno, assim, é super ok de ser feito, né? Tem vários artistas maravilhosos que só encaram isso como um hobby, assim. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Mas a única pessoa que pode responder é tu, né? Conheço, assim, pessoas que fazem múltiplas coisas. Tudo tem o seu preço, né? Acaba sendo pesado, acaba sendo mais trabalhoso, mas, enfim. Chá de camomila perguntou: olá, capitão, como estás? Trabalho com ilustração já faz um tempo e não tenho do que reclamar. Porém, desde que eu iniciei a carreira, venho perdendo fortemente o interesse pela mesma. Eu ando pensando até em mudar de área. Como proceder? Olha, senhor ou senhora chá de camomila, isso acontece mesmo. Acho que nem sempre as coisas são divertidas, nem sempre a gente vai estar apaixonado pelo que a gente faz. Eu acho que esse é um processo simplesmente natural. Ainda mais quando a gente começa a encarar como um trabalho, como uma obrigação. Quando a gente para de ter a opção de fazer aquilo ou não, aquilo se torna o nosso ganha-pão. Acho que a maneira que a gente interpreta e olha pra isso muda, né? Acho que é quase que natural. Talvez uma outra pergunta interessante que a gente possa se fazer nesse caso é como que a gente pode se reencantar pelo que a gente faz. Talvez o problema não seja o que a gente faz, mas a visão que a gente tem sobre o que a gente está fazendo, os tipos de clientes que a gente está atendendo.
ou até mesmo o tipo de trabalho que a gente faz dentro dessa área que a gente gosta. Então talvez identificar o que realmente te incomoda, talvez seja um bom começo, sabe? Às vezes não é uma questão de mudar de área, mas mexer aqui, mexer ali, coisas mais tranquilas, coisas menores que de repente faz as coisas voltarem a ter sentido, né? Mas eu sinto que tem fases que são assim mesmo e acho que é importante a gente viver elas também. Nem tudo são flores, independente da área. Eu acho um mito aquela ideia de que a gente sempre vai acordar inspirado e feliz e alegre por estar trabalhando com o que a gente trabalha, né? A vida acontece enquanto a gente está fazendo o que a gente faz, então eu acho natural que esse tipo de coisa aconteça. Eu acho que não é nenhum problema, você não é uma anomalia nem nada. Como que você poderia, de repente, se reapaixonar, se reencantar pelo que você faz? Será que talvez voltar a fazer arte para si mesmo? Quanto tempo que você não faz isso? Lembrar do porquê você começou a fazer isso de início, né? Num primeiro momento. Acho que esse tipo de reflexão talvez te ajude. Mas acho que sempre com paciência, respeitar o momento das coisas e respirar. Muito obrigado, amores, por todos os recadinhos. Se você quiser deixar o seu recado pra gente ler em algum episódio, o link tá na descrição aqui, só você enviar o seu recadinho da garrafa, sugestões de pessoas pra gente trazer, perguntas, anseios, o que você bem entender, certinho? Então muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Beijos. Bom dia, tripulação! Eleonor tinha muitos sonhos. Ela se esforçava tanto para conquistá-los que eles se tornavam verdadeiras cenouras suspensas em sua frente. Ela corria para alcançá-las e pensava, quando eu alcançar essa cenoura, aí sim a vida vai ser boa. Em outras palavras, é como se ela dissesse, por ora meus dias não passam de inconveniências necessárias, barreiras chatas que estão no caminho dos meus sonhos. E é engraçado que quando Eleonor finalmente alcançava uma cenoura, algo fabuloso acontecia. Outra cenoura maior surgia no lugar dela. E ela se perguntava, será que essas cenouras não vão acabar nunca? Já estava até ofegante. Provavelmente não. Geralmente quando um desejo ele é saciado, ele deixa de ser um desejo. E logo ele deixa de estimular a gente e a gente vai procurar algo novo. O problema não é correr atrás das cenouras, é viver totalmente em função delas. Pode correr atrás das suas cenouras à vontade, horas bolas. Mas, sinceramente, eu sugiro que você faça isso mais pelo prazer de correr do que pelo fato de comer as cenouras. Como John Lennon sabiamente disse em sua música Beautiful Boy, vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então o meu convite é que você faça com que hoje tenha sentido por si só. E que a cenoura meio que se torne apenas um adicional saboroso na salada da sua vida. Essas minhas metáforas gastronômicas só pioram, né? Força nesse lindo dia e continue navegando.